qualquer credor, Cuiabá, Flamengo, contratando o Depay, eu quero o meu. Simplesmente é isso. Corinthians, a frase de Rodrigo Vessoni, não é coitadinho. Tem lutas que a gente escolhe travar, que nesse caso do Hugo, vai por mim, resolve. O Corinthians vai ter que pagar de novo 500 milha pro cara jogar no final de semana. Toda hora, E ponto final. Vai ter que, se não pagar, não vai jogar. Rapaziada, a mídia paulista descascou os caloteiros de Itaquera. A diretoria do Corinthians tá devendo pra Deus e o mundo e tem jornalista revoltadinho, porque o Flamengo exige garantias de pagamento. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o Flamengo também não recebeu, eles não aceitaram essa garantia, eles querem outras. Ou então pagamento à vista. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Eu entendo que você tem um fluxo de caixa, que você não precise daqui a pouco dentro do teu planejamento, do teu orçamento. Pô, se está aqui previsto um parcelamento, se é possível parcelamento, não tem por que pagar isso à vista, né? Que nem você vai comprar um... Vamos lá, você vai comprar um micro-ondas, né? Vou usar um exemplo aqui. Aí você juntou lá R$500 pro micro-ondas. Chegando lá, o cara te oferece um parcelamento. Ó, eu te faço em 5 vezes de 100. Você tem os R$500, mas você pensa assim, pô, mas não vai mudar, né? O produto vai ser meu, eu consigo aqui trabalhar com R$100 por mês que tá dentro do meu orçamento, e eu consigo utilizar esse dinheiro que eu juntei aqui para outras coisas e tal, porque, enfim, a gente tem mais compromissos. O Corinthians é a mesma coisa. Não tem por que ele despender um valor agora à vista maior, sendo que ele pode pagar parcelado, o jogador vai ser dele, já está jogando aqui, não tem necessidade, e ele tem outros compromissos. Agora, tem batalhas que a gente compra. Tem lutas que a gente escolhe travar. E eu diria para vocês que, nesse caso do Hugo, vai por mim, resolve. Pega os R$500 lá do micro-ondas, né? Ou os 800 mil euros, tem uma diferença pouquinha aí, né? E paga. Nem que você precise se endividar com, de novo, porque isso faz parte, infelizmente, com um empresário, com outro parceiro, nem que você precise fazer isso. Mas eu acho que vale mais a pena, porque essa incomodação, ela não está perto de acabar. Inclusive, me parece muito claro que o Flamengo esteja fazendo esse jogo duro, porque se até o dia 20, e falta pouco, né, uma semana, o Corinthians não resolver a compra do Hugo, inclusive com o modelo de pagamento, ó, vamos pagar dessa maneira, tá aqui, primeira parcela é tal, ou à vista, não sei o quê, e aí houver a liberação, se não acontecer isso, o Corinthians tem que pagar mais R$500 mil para escalar o Hugo no próximo domingo. O Corinthians está tentando correr com isso para resolver e que o Hugo seja seu goleiro, para que ele não tenha que pagar mais 500 mil, já pagou 1 milhão pelo jogo do Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele não quer pagar de novo mais 500 mil, mas se não resolver, vai ter que pagar. Falou Capri, Pretz e ouvintes da Bandeirantes, tem que cumprir aquilo que foi acordado, velho. É o seguinte, o Flamengo não aceitou o credor lá do Corinthians, né? Abraço. Abraço. A placa de publicidade Brax, lá, né? Brax. Com qual argumento? Eu fico com a sensação de que o Flamengo está tentando tirar um pouquinho mais de dinheiro do Corinthians. O Craque Neto falou no programa que o Corinthians uma vez já utilizou desse mesmo artifício com o Flamengo, não cumpriu e os caras não querem essa mesma condição porque o Corinthians já uma vez pisou no tomate. Foi o que o Craque Neto falou. Um abraço. Tendo o Abrax como garantidor. Foi o que o Neto falou no programa. É isso. Quem é mal pagador fica sempre com essa situação. Vamos falar a verdade fica que vai acontecer assim, pro ouvinte? Né? O Ramiro tem muito mais conteúdo em relação ao Corinthians do que eu, mas uma coisa é fato. O Corinthians vai ter que pagar de novo 500 milha pro cara jogar no final de semana. Vai ter que pagar. E ponto final. Isso, e ponto final. É isso que vai acontecer. Vai ter que... se não pagar, não vai jogar. É isso. Vai pagar. Mas eu tô vendo um monte de gente criminalizar o Flamengo. Eu acho que não. Não, claro que não. Eu acho que o Flamengo tá na dele, de atrapalhar a vida do E Corinthians. lógico, velho. E outra, são 4 parcelas de 200 mil euros. Exato, uma por ano daí. O Augusto nem Nunca. O que vai haver no São Paulo é uma limitação de orçamento no futebol. E o próprio Muricy já falou que São Paulo é um time que tem cobrança para ganhar títulos. Pois é. Quanto limita o orçamento, a tendência é que tu não fique... Até porque o que a gente tem escutado aí, no meio do futebol, é que os investimentos do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras vão aumentar no ano que vem. Vão aumentar em jogadores. Porque eles podem, né? Exatamente. Eles então, estão com a situação controlada. É o que o Rubens Menin disse. Daqui a pouco a gente vai ter 5 super times e o resto vai ficar batendo palma. Tipo meio Arábia Saudita, né? Pois é. E aí é o seguinte, ó. Tudo bem que a ideia, você faz a troca da dívida,
né? Os investidores assumem a tua dívida bancária, 240 milhões, né? Isso. E eles viram parceiros nas propriedades do São Paulo. É isso. E qual é a concordância do investidor entrar nesse negócio, João? É que haja um limite no departamento de futebol. Isso. Que não Você se não pode gaste sair gastando o que não tem. mais do mas que aí arrecada. Tem um orçamento. O orçamento é o que do o Flamengo futebol, faz. 200 O milhões. Flamengo tá no seu estatuto. É isso aí, 200 milhões. Se gastar 201, não, nós estamos fora. Então o São Paulo vai ter que esticar a corda. O Flamengo é o seguinte, o Flamengo está no estatuto deles que se o presidente gastar mais do que ele arrecada, ele vai para votação tomar um impeachment. O orçamento lá tá 1,5 bilhão, né? Pois é difícil você gastar mais de 1,5 bilhão por ano, né? Mas vai que também tem um maluco aí, agora o estádio vai sair também. O Corinthians era para estar nessa situação do Flamengo. Nossa, o claro Corinthians que sim. é a mesma coisa, se não mais ainda. Mas a Leila Pereira, que todo mundo aqui elogia, quando ela faz as presepadas, ela como qualquer um faz, a gente critica, ela fala uma coisa muito importante aqui. Se a lei / regra do fair play financeiro fosse colocada na risca aqui no Brasil, tinha muito clube grande aí na Série B, Série C, Série D, tá? Sim. Porque perderia pontos na disputa de Campeonato Brasileiro, seria rebaixado e ia ter que limitar. Porque quando o Pretzel falou uma coisa assim, o planejamento do Júlio Casares é limitar o orçamento. Quando você limita o orçamento, você limita automaticamente o time. Claro. Sem grande Mas, dinheiro, João, você não tem grande time. É aquilo que eu sempre digo aqui. Se o dirigente for claro, for honesto, vier a público e falar, o torcedor é o seguinte, ó. Não existe nos próximos 2 Dirigente anos. honesto no Brasil é complicado. O Flamengo fez E ainda isso. ganhou uma Copa do Brasil. E ganhou estadual, né? Ó, vem a público e fala, olha, é o seguinte, nos próximos 2 anos, a gente vai ter investimentos modestos no time, porque nós vamos pagar a dívida. Mas aí daqui 3 anos, nós vamos estar brigando por títulos. Então, por favor, entendam, a gente não vai ser rebaixado, mas também não vamos brigar por títulos. 2 anos. Mas se a água bater no bumbum, como é que fica? Eu duvido que, por exemplo, a torcida do Corinthians, que é uma torcida... A torcida do Corinthians é uma coisa consciente, os caras estão tentando pagar a dívida do clube. Então, mas estão tentando. Tá, pra esse time cair, acabou esse discurso. Mas eu acho que menos pelo... Dificilmente dirigente do Brasil pensa em cortar dívida. Os caras querem ganhar título a qualquer custo. Tá aí o Corinthians pra provar isso. Mas eu acho que menos pelo Cuiabá e mais pelo conteúdo geral, eu fiquei estarrecido com a entrevista do Fred Luz. Por quê? Primeiro, utilizar exemplo, ele vem do Flamengo, né, de uma reestruturação financeira. Não tem nada a ver com o que o Corinthians está fazendo. Nada. É o oposto. É verdade. O Flamengo, quando o Fred Luz estava no governo, deixou inclusive de renovar contratos com seus principais jogadores e fez a tal da flamengada, como você fala. Wagner Love, principal jogador, não foi adquirido porque o Flamengo decidiu reduzir drasticamente o investimento. Dorival Júnior, o técnico, foi embora. O Dorival Júnior não renovou o seu contrato, foi embora. Aí você pode falar assim, pô, mas o Fred, ele não está desde o começo do mandato do Augusto Melo. Verdade. Porém, ele assumiu em julho, antes do Corinthians fazer a janela que fez. A questão não é Cuiabá. É Cuiabá, Flamengo, todos. O que o Corinthians fez de julho para cá, e aí ele fala agora em renegociação, várias coisas que o Corinthians está renegociando, ele está implorando por uma renegociação, foram feitas por essa direção. Por esse governo, inclusive com o Fred Luz na cadeira. Isso é o chocante. Não é que o Corinthians está renegociando coisas da outra administração, não. Porque o Corinthians já está renegociando coisas feitas por essa administração. Aí do Ranieri, por exemplo. Aí você entende o imbróglio do Hugo. Você entende? Porque o que foi feito com o Mateuzinho lá atrás não funcionou. Você entende o imbróglio de todo mundo. A boa vontade dos credores, Fred Luz, não vai existir. E ela não tem que existir. O credor não tem que ter boa vontade nenhuma. E essa direção está renegociando coisas que ela mesma costurou. Então esquece, acho que agora já estamos em outubro, esquece o passivo, né, que conta muito. Se a direção do Melo chega e, como a gente sempre falou, olha, nós estamos assumindo um clube quebrado, destruído, e nós vamos ter que renegociar muitas coisas aqui. Provavelmente ele teria conseguido várias dessas renegociações com credores. Do jeito que ele fez, né, no all-in desde o primeiro momento, inclusive dobrando a aposta com o Fred Luz no meio do ano, contratando mais gente ainda, qualquer credor se sente no direito de executar o Corinthians. E assim tem que ser. Porque essa gestão está se lixando para os credores que ela trouxe.
Né? Aí você vê o empresário e tal, porque qualquer credor, Cuiabá, Flamengo, Carlos Leite, qualquer credor, quando vê o Corinthians contratando 21 jogadores e contratando o Depay, eu quero o meu. Simplesmente é isso. É uma opção do Corinthians. O Corinthians, a frase de Rodrigo Vessoni, não é coitadinho para pedir compreensão dos credores, mas não é mesmo. Né? O Corinthians é malvadinho nessa situação. E ele vai ter que lidar com essas situações todas. Não é porque o presidente do Cuiabá quer falastrão. Ou que o Landim está articulando, tal, o Marcos vai... É qualquer coisa. Para ter margem, capacidade moral de renegociação, o Corinthians precisa parar de jogar, de ter duas caras. Né? Porque é o time que tem muito problema financeiro e é o que contrata mais. Essa é a cara dessa gestão. Inclusive em relação aos patrocínios maravilhosos e monstruosos que ela costurou lá atrás. O Corinthians não é coitadinho. Fred Luz, né? Falando para os credores do Corinthians. Aulas do Arnaldo aí, o Flamengo tá certo, tem que se precaver. Ou então, sabe-se lá, quando o Corinthians vai querer pagar, dependendo da boa vontade do Corinthians, não. Tem que exigir garantias mesmo. Ah, mas o Flamengo tá enrolando pra pegar mais 500 mil reais no próximo jogo. O jogador ainda tá sob empréstimo, vai ter que pagar de qualquer jeito. Mas deixa aí nos comentários, o Flamengo tá errado de exigir garantia. Do Corinthians, ele tem que confiar na boa vontade de caloteiro. Aí não dá, né? Não tem como.